Segunda Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. No encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito.
Ao quarto dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor por isso, chamaram aquele lugar Vale da Bênção até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o temor sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Muitas vezes nós já meditamos nesse texto, mas hoje o Senhor nos dá uma nova revelação nesse mesmo texto. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui um rei que é ameaçado, que sente medo e que sabe que não pode derrotar todo o exército que está vindo contra eles. Situação que não é muito diferente de várias vezes nas nossas vidas. Quantas vezes nós recebemos cartas de ameaça? Quantas vezes nós recebemos voz de ameaça? Quantas vezes nós percebemos e vemos exércitos se levantando contra nós? Guerra contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra o nosso patrimônio. Quantas vezes nós sentimos o inimigo se levantar? E quantas vezes temos medo? Josafá tomou a atitude de juntar as pessoas, de alçar jejum, de levantar clamor, de buscar o Senhor de todo o coração, de colocar o rosto em terra, de juntar a congregação, juntou o povo dele, juntou o povo de Deus, e clamou, e buscou, e orou, e ajoelhou, e fez louvores, e jejuaram, e Deus se derrama, dá uma estratégia, dá uma vitória, sem eles fazerem nada. Deus diz: nessa peleja não tereis que pelejar, ficar em pé e ver de livramento. Eles não fizeram nada, eles ficaram olhando Deus agir na vida deles. Além de tudo, os inimigos mataram os outros, e sobrou um monte de despojo que Deus disse: ainda vai lá e pega tudo para vocês. Quer dizer, além de não precisar guerrear, eles ainda tiveram a bênção dos despojos, que ficaram 3 dias carregando despojos para levar para casa, glorificaram a Deus e mostraram para todo mundo o Deus que eles serviam. Amém. Essa história nós conhecemos, muitas vezes nós já estudamos esse texto, mas hoje o Senhor me deu um entendimento diferente do que a gente tem visto neste texto. Deus me mostrou o que nós vemos nesse texto. Nós vemos que Josafá recebe a notícia, a sua alma tem medo, e ele toma uma atitude de homem de Deus. Ele ora, ele clama, ele jejua, ele junta o povo, ele coloca o medo diante de Deus, ele confessa o medo, ele confessa que não é capaz de vencer aquele inimigo. Essas coisas que todos nós temos várias vezes na vida. Muito bem. Até aí, Josafá caminhou nos princípios de Deus. Ele orou, ele clamou, ele congregou, ele jejuou, ele confessou, ele caminhou nos princípios de Deus. Aí Deus se derrama na congregação e dá uma estratégia, e dá um caminho. Deste momento em diante, Josafá passa a andar na revelação de Deus. Irmãos,
Este ensinamento de hoje pode ser a chave da transformação da sua vida cristã. Amém. Se nós entendermos que a vida cristã é feita de princípios e de revelação. A vida cristã é feita de princípios e de revelação. A grande maioria das pessoas caminha nos princípios. É a igreja religiosa, é a igreja legalista, é a igreja que impõe regras. Você não usa calça comprida, você não raspa o sovaco, você não bebe álcool, você não faz isso, você tem que ir no monte 2 vezes por ano, você tem que isso, tem que isso, tem que isso, tem que aquilo, e isso chama Velho Testamento. Isso chama lei. Isso chama princípios. Princípios esses que Jesus confirmou, alguns modificou, mas são os princípios. Até neste momento, nós caminhamos na obediência. Nós precisamos conhecer os princípios e obedecer os princípios. Mas em Jesus Cristo, nós vivemos na graça. Em Jesus Cristo, nós temos um Espírito que move em nós, no nosso ventre. Em Jesus Cristo, nós temos um Deus que nos ouve, que fala, que responde, que vive. Nós não podemos nos esquecer, de hoje em diante, que vida cristã não é princípios apenas. Vida cristã é princípios e revelação. Então, no primeiro momento, nós chegamos a Jesus e nós temos que entender os princípios desse reino que nós vivemos. Nós vamos mudar daqui para Dinamarca. Nós chegamos na Dinamarca, carimbamos o nosso passaporte, pegamos o visto de residência e nós precisamos aprender os princípios daquele país. As leis não são iguais. Se nós vamos morar num outro país, nós precisamos aprender as leis desse outro país. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo nos Estados Unidos, quando eu fui morar lá, e tinha um cruzamento com uma placa escrito stop. E eu, como bom brasileiro, diminuí a marcha, olhei com os meus olhinhos vesgos de um lado, olhei para o outro, diminuí a marcha e fui. Quando eu fui, meu irmão me cutucou e falou assim: Cláudio, stop means stop. Pare quer dizer pare. Não quer dizer diminua a velocidade. E lá é engraçado que o cruzamento pode não ter nada, nem ninguém, não para, eles param. Engata a primeira e sai. Mesmo que não tenha ninguém de lado nenhum. Isso é princípio. Então a gente chega no país, a gente aprende os princípios daquele país para poder viver na lei do país. Muito bem. Quando nós criamos um filho, nós ensinamos para aquele filho os princípios da lei, da vida. Os princípios da cidadania, os princípios da civilidade, os princípios da educação, coisas que os pais não têm ensinado muito ultimamente. Princípio aprende-se em casa. Cumprimenta, meu filho. Diga boa noite a hora que você chega. Diga por favor a hora que você quer um copo de água. Diga obrigado a hora que você recebe o copo de água. Diga até logo. Vocês já perceberam que criança hoje em dia não cumprimenta a gente quando chega e quando sai? Porque pai e mãe não ensinam princípio de educação. Eles não cumprimentam. As crianças de hoje não falam boa noite, tio. Até logo, tio. Tchau, tio. Não falam. Entra atropelado, derrubando todo mundo. Isso é falta de princípio. Nós ensinamos princípios para os nossos filhos. Princípio de honestidade, princípio de ética. Isso se aprende em casa. Isso é pai e mãe que ensina. Olha, meu filho, você vai pedir demissão do emprego? Então você peça demissão
com honestidade, você peça demissão com ética, você saia direito, você deixa uma porta aberta, você saia com decência, você saia com honestidade, você saia deixando um rastro limpo. A gente ensina para os filhos como é que tem que ser. Ah, você vai no banco tirar um dinheiro, meu filho? Então você vai no banco tirar um dinheiro, você sabe que você tem que pagar esse banco, que é o reino das trevas, que fala banco não se paga. Eu já ouvi umas coisas assim, deixa 5 anos, com 5 anos limpa o nome, sabe? Isso não é princípio de Deus, muito menos princípio de gente honesta. Então nós ensinamos princípios para os filhos, ensinamos e demonstramos, irmãos, porque filho não aprende o que a gente fala, filho aprende o que ele vê e não o que ele ouve. A gente diz, vai tirar dinheiro no banco, meu filho? Então vê se você vai poder pagar, vê como é que vai ser a programação, para que você pague direito. Meu pai dizia assim, a melhor malandragem é ser honesto. Meu pai sempre falou essa frase, porque o honesto tem sempre portas abertas em tudo que é lugar. Melhor malandragem é ser honesto. São princípios que a gente ensina. Quando nós chegamos a Jesus, nós aprendemos os princípios do cristianismo. Princípio é aquilo que serve para todo mundo. Perdoai, dai a outra face, seja generoso, seja hospitaleiro. Quando alguém quiser levar o seu paletó, dá também a sua camisa. Isso são princípios. Jesus fala, dai o dízimo do cominho. Eu gosto muito, irmãos, eu gosto muito das Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho. É muito importante que todo mundo tenha uma Bíblia dessa para saber o que Jesus fala e o que homens falam, evangelistas falam, homens de Deus falam. Na minha vida tem muita diferença o que Jesus fala e o que o resto do povo fala. Jesus fala dos princípios. Jesus ali em Mateus fala dos princípios. Ele fala do princípio do casamento, do princípio do divórcio, do princípio da bondade, do princípio da generosidade, dos princípios. Jesus nos dá os princípios. Aquilo é para todo mundo obedecer e ponto. Mas a vida cristã não é feita só de princípios. A grande maioria da igreja está presa nos princípios. A vida cristã é muito mais que princípios. Então o nosso filho cresce e chega um momento que começa a virar adolescente. O que acontece? Começa a ter pensamentos próprios, começa a ter vontades próprias, começa a bater de frente com o pai e com a mãe, e é saudável até certo ponto, porque aquela criança precisa se desvincular para ter o seu caminho, para ter o seu entendimento, para ter o seu discernimento, para ter o seu querer, para poder virar gente, senão vai virar um débil mental. Você já pensou um filho de 18 anos falando com o pai assim, pai, posso tomar sorvete hoje? Com 18 anos a pessoa tem que saber se pode tomar sorvete, se não pode, se vai engordar, se vai engordar, se vai dar gripe, se não vai dar gripe. A criança deixa de caminhar nos princípios do pai e da mãe para começar a entender a própria história, para começar a entender a sua vida. A gente não pode dizer para o filho, você vai fazer medicina. Eu queria muito que uma das duas meninas tivesse feito medicina, nenhuma quis, sabe? Senão fica aquelas histórias que a gente ouve assim, antigamente a gente ouvia mais, mas eu tenho ouvido, está aqui, ó pai, você quis que eu fizesse esse curso, eu fiz, está aqui meu diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. O que adiantou? Quantas pessoas a gente vê com o diploma na mão sem trabalhar na área que escolheu? Será que escolheu? Chega uma hora que o filho precisa se desvincular do pai e da mãe emocionalmente, e nós precisamos entender e permitir isso, nós como pais, para que ele vire um ser humano, e não uma coisa bobada, não uma coisa dependente, não uma coisa incapaz, que a vida inteira não consegue ter uma vida
independente, emocional e intelectual. Ele sai da lei e começa a entrar na revelação, no discernimento, na graça. Assim é na vida cristã. E aí é que a porca torce o rabo, porque a maioria da igreja não consegue entrar no tempo da revelação. Tem gente que com 20 anos de igreja chega para mim e fala assim: eu fui convidado para passar o Natal na casa da minha sogra, o que eu faço? Eu que vou dizer? Agora vem a Páscoa, compra coelho ou não compra coelho? Come coelho ou não come coelho? Eu que vou dizer? Chega o tempo da revelação, irmão. Primeiro princípio da revelação: Deus não revela nada contra os seus princípios. Porque eu já escutei gente vir me contar da revelação de Deus que era absurda, demoníaca e carnal. Era a própria alma falando, não tinha nada de Deus, porque era contra os princípios de Deus. Deus não vai revelar nada contra os seus princípios. Ele revela, porque a base dos princípios está formada em nós. Nós sabemos como que é o caráter cristão. Nós sabemos o que Jesus fala. É só ler os evangelhos, vocês não precisam ler mais nada. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está todo o princípio do cristianismo. O resto é história de gente igual nós. E sinceramente, para mim não conta muito. O que conta muito é o que Jesus fala. O que conta é o que Jesus orienta. As histórias do Paulo, do João, da Maria não me interessam muito. São histórias, são interessantes, são testemunhos, são orientações, mas princípios vêm de Jesus. Mas nós precisamos chegar na revelação. Josafá precisava do momento da revelação, como nós precisamos do momento da revelação, irmãos, a cada situação que nós vamos viver. Porque Deus nos trata individualmente. As nossas histórias são diferentes de um para o outro. As nossas vidas são diferentes. Nós temos história pessoal, história familiar, história de trabalho, diferente um do outro. E aí precisamos da revelação. Precisamos buscar a revelação. E aí a coisa complica, porque a maioria da igreja não entra no tempo da revelação. A maioria da igreja quer que diga assim: pode beber? Não pode beber. Pode ir no Natal? Não pode ir no Natal. Pode falar? Não pode falar. Vou evangelizar fulano ou não vou evangelizar ciclano? Que é para evangelizar, nós sabemos. Agora, quem? Quando? A que hora? E de que maneira? Sai do princípio e entra na revelação. E a maioria da igreja quer viver no princípio. É mais fácil, é mais cômodo, é só obedecer. E tem gente que nem no princípio vive, porque não obedece os princípios de Deus. Então olha que vida cristã medíocre, que vida cristã pequena, que vida cristã rasa. Nem o princípio não vive. E é óbvio, quem não vive nem o princípio, que não vai viver a revelação. A revelação para a tua vida, irmão. Revelação para o teu trabalho, a revelação para a tua família, a revelação para o teu filho, a revelação para a tua esposa, a revelação. O que é que o Senhor quer? Tem gente que diz assim: eu não sei qual que é o meu ministério, tem 25 anos de igreja, eu não sei onde que Deus quer me usar. Não mesmo, nunca passou pela revelação, nunca buscou a revelação. Por isso os filhos de Deus fazem tanta coisa fora do plano de Deus. Por isso os filhos de Deus quebram tanto a cara. Por isso que os filhos de Deus dão tanto com burro na água. Porque são legalistas, religiosos, não vivem a graça, a revelação e o poder e o plano de Deus na sua vida a cada dia. Vivem na regra. É muito mais fácil fazer igreja de regra, igreja de princípios, do que igreja de revelação. Nós temos que fazer igreja das duas coisas, porque não se chega na revelação sem passar pelos princípios. As revelações nunca são contrárias aos princípios.
Mas nós precisamos viver a revelação. Ajuda fulano, tolera fulano, suporta fulano. Como, quando, que hora, de que maneira? Como? Pela revelação. Perdoa fulano. Quando, que hora, de que maneira, onde, em que momento? Pela revelação. Dizima. A Bíblia fala, Jesus fala do dízimo. É para dizimar? É para dizimar. É 10%? É 10%. Agora, a Bíblia não fala se é do bruto, se é do líquido, não fala. O povo fica batendo boca aí. Cada um fala uma coisa. É do bruto, é do líquido, é do não sei o que, de todo o dinheiro que passa pela mão. Então, como nós vamos dizimar? É 10%? É 10%. Tem pessoas que conseguem dizimar 10% do bruto, tem pessoas que não conseguem, porque o 10% do bruto é uma quantia muito grande. Vai buscar de Deus, irmão. Na Bíblia não está escrito da onde que é os 10%. Não está. A Bíblia está escrito que é para dizimar 10% no mínimo. Agora é 15% que você tem que dizimar? É 20%? É 30%? É 11%? É 10% rasinho? Entra a revelação. É do bruto? É do líquido? Nós atracamos uma discussão sexta-feira lá, eu, Ney e Zilda. E aí, quem recebe o salário fixo? Revelação para a tua vida. Senão você fica uma vida inteira assim, será que eu estou dizimando certo? Será que é isso? Será que eu estou dizimando errado? Será que é do bruto? Será? É a revelação para cada um. Eu já tive fase de dizimar do bruto, de tudo que entra na clínica, já tive fase de dizimar, mas é o meu entendimento com o Senhor. É a revelação que Deus tem para a minha vida. E a bebida? Na Bíblia não fala que é proibido beber, fala que não é para embriagar. Aí o tanto que cada um bebe para não embriagar é revelação. Eu sei exatamente o quanto eu posso beber sem me embriagar. Embriagar não é cair de cachorro lamber a boca, viu? Embriagar é ficar de nariz vermelho, olhos vermelhos e boca mole, já está embriagado. Ficou tontinho, já está embriagado. Quanto que vai beber? Revelação. Vocês viram como não dá para ter vida sem revelação? Fica a regra, fica a lei, perde-se o melhor de Deus. Vai casar ou vai comprar uma bicicleta? A Mariana já gritou lá casar. É 2016, é 2015, é 2014? Alguém legalista pôs uma regra, uma lei. 2016. Quem que disse que é a data de Deus? Verdade. Precisa da revelação. Vai prestar vestibular disso ou vai prestar vestibular daquilo? Precisa da revelação. Lógico que pode-se e deve-se fazer testes vocacionais, pode-se e deve-se fazer consultas a psicólogos, mas, Senhor, o que me orienta? Vocês viram, não é tudo igual. Eu bebo 2 latas, porque a gente pode beber 10 e não embriaga. Eu dizimo do bruto, outro dizimo do líquido. Eu vou fazer medicina, outro vai fazer arquitetura. Por que esse povo que começa a faculdade não gosta? Estou falando do povo de Deus, porque não consultou Deus, porque não teve revelação nenhuma. Não teve revelação. O problema da revelação é que se a pessoa não tiver o fruto do Espírito Santo florado, florescido, atuante, ouve a própria alma. Aí abre negócio, não dá certo, fecha negócio. Aí compra carro, não consegue pagar, vende carro. Aí começa uma coisa, não dá certo, fecha. É Deus que põe a gente, põe tiro nas coisas? Lógico que não. É falta de revelação. É falta do fruto do Espírito Santo atuante, florescido. Nós fazemos os nossos planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Na Bíblia não tem tudo isso escrito. A Bíblia é um livro de princípios. E a igreja não é uma igreja de princípios. É uma igreja de princípios mais revelação. É muito sério. Isso muda completamente a nossa vida cristã. Porque tem gente que faz tudo direitinho. O moço rico chegou para Jesus e falou: o que eu faço? Eu honro meu pai e minha mãe, eu dizimo, eu faço tudo direitinho da lei. Jesus falou para ele assim: vende tudo que tem e me segue. Era revelação para a vida dele. Ele falou: não, vou não, tchau, vazou.
Que queres que te faça? Jesus pergunta. Nós precisamos da revelação do Senhor. Nós precisamos caminhar na carreira que nos está proposta por Ele, e não na carreira que nos está proposta por nós mesmos. Por isso que as coisas dão tão errado na igreja. Por isso que o povo quebra tanto a cara. Por isso que as coisas não acontecem. Porque a revelação vem da própria alma, do próprio querer. Nós despejamos o nosso querer e dissemos assim: Deus disse coisíssima nenhuma. Nós precisamos buscar a revelação de Deus. Eu preciso exortar um irmão. Por que a gente exorta o irmão e dá encrenca e dá briga e vai embora da igreja? Porque exortar o irmão é princípio, mas o momento, a maneira é revelação. Aí vai exortar o irmão. Deus mandou eu falar para a Aline que não é mais para ela andar com essa sandália feia, prateada aí, que comprou em Florianópolis, não podia ser bonita. Daí Deus falou: Aline, não é para usar isso. Aí eu chego para a Aline e falo: Aline, Deus falou que não é para você usar essa sandália, mas Deus falou também que é para trocar essa saia, esse colar, isso já é tudo da minha alma. Deus falou que é para não usar sandália. Aí a alma floresce, a pessoa começa a se achar e já fala um monte de coisa que Deus não mandou falar. Aí dá briga, aí dá encrenca e vai cada um para um lado. Falta de revelação. Que é para exortar a irmã, é para exortar. Mas como, quando, de que maneira, que hora e até que ponto, é revelação do Senhor. E nós precisamos começar a viver um tempo de revelação. O que Deus quer da minha vida? Tem gente que entra em ministério, sai de ministério, entra em ministério, sai de ministério, mexe aqui na igreja, mexe lá, não faz nada direito, não faz nada em lugar nenhum, não para em lugar nenhum. Falta de revelação. Você vê que Josafá fez aqui um pacote de princípios. Ele juntou criança, velho, mulher, congregou todo mundo, apregoou um jejum, clamou, todo mundo na congregação, clamando. Aí vem a revelação do Senhor. Aí vem a direção do Senhor. E aí dá a vitória. Aí inimigos são desbaratados. Aí o diabo é desbaratado. Aí laços demoníacos são destruídos. Aí grilhões e maldições são quebradas. Porque existe a revelação do Senhor. A igreja continua vivendo na regra, na lei, e às vezes nem na regra e na lei. Porque nem a lei é obedecida. Quanto mais chegar no ponto da revelação. Quando Josafá se levantou para cumprir o plano de Deus, ele fala: amanhã cedo ficar em pé. O plano de Deus estava determinado. Só que para isso precisa viver os princípios. E não é princípio de orar 2 minutos. Vocês viram tudo o que foi feito, sabe? Jesus, que era Deus, parava para ouvir a revelação do Pai. Ele, antes de andar pelas águas, orou 9 horas. Antes de ir para a cruz, ele falou para os discípulos: fiquem aqui comigo, vigiando, venham vigiar comigo. Ele foi orar, ele foi se abastecer, ele foi receber a revelação, a unção do Pai, para poder passar o que ele tinha que passar. Agora a gente ora 10 minutos e quer passar igual uma borboleta enlouquecida. E assim que a igreja vai, igual borboleta enlouquecida, e vai indo, e acha que está tudo bem, e pum, quebra a cara lá na frente. É assim. Porque, como diz a Ana, profeta Ana, o que quer dizer isso, Ana? Joelho no chão. Essa parte ninguém quer. No máximo liga o pastor e diz: pastor, o que é para eu fazer? O pastor que se lasque, né? Graças a Deus eu não sou pastor, eu sou profeta pregador, sabe? O pastor que vai ajoelhar, o pastor que vai clamar, o pastor que vai jejuar, o pastor que vai fazer tudo. Não. Deus não usa intermediário. Isso é coisa lá do Velho Testamento. No Velho Testamento ia assim para o sacerdote, falava mas ele era o único que tinha contato com Deus. Ele era o único que entrava no Santo dos Santos.
Ele era o único que se deparava com o Pai. Agora nós somos reis e sacerdotes, todos nós temos Espírito aqui, todos nós podemos e devemos buscar. E todos nós somos responsáveis quando as coisas nas nossas vidas não deu certo. Quando as coisas nas nossas vidas não dão certo, o culpado não é o diabo. Somos nós que não fomos buscar a revelação do Senhor. Diga aí para quem está do seu lado. Quando algo der errado, o culpado é você. A Neia é uma que tudo é culpa do diabo. Esses dias eu encontrei um povo que lida com o diabo, falou que o diabo passou lá na rua dela, falou: naquela casa ali eu sou culpado de tudo. Não busca o Senhor. Irmãos, para a gente buscar a revelação do Senhor, existem alguns passos óbvios. Muita gente acha que viver os princípios de Deus e obedecer a Bíblia direitinho, está tudo resolvido. Não está, gente. Isso é lei. Nós precisamos receber o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos leve ao fruto desse Espírito florescido que nós acabamos de estudar às quintas-feiras, e termos intimidade com Deus para recebermos a revelação. Gente, o que a gente fala? Cumprir. O que Paulo fala? Que eu estou dizendo aqui. Eu, Cláudio, obedeço o que Jesus fala, mas observo o que os irmãos da fé, os homens e mulheres de Deus, testemunham neste livro, como eu observo que os homens e as mulheres de Deus testemunham nessa igreja. O que Paulo fala? Cumpri a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. A carreira de Paulo é igual à minha? A carreira da Madalena é igual à da Nana? Cada um tem a sua carreira, que Jesus oferece, que Jesus propõe. Nós precisamos cumprir a nossa carreira. Então às vezes nós estamos tendo uma vida cristã que não está cumprindo a carreira que o Senhor nos propôs. Nós estamos fora do plano de Deus. Tem gente que não sabe qual é o plano de Deus para a vida dele. Eu sei exatamente qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu às vezes não gosto, não quero, esperneio, brigo, mas que eu sei. Nós precisamos saber. Pergunte a você mesmo: qual é o plano de Deus para a tua vida? Precisa buscar de Deus, irmão. Qual é o plano de Deus? É o que eu falo. Deus nessa igreja aqui é muito bonzinho, porque nas férias um vai para missões, 95 vão para Florianópolis, mas que Deus aqui é 10. É só é só a Bianca que tem missões aqui nessa igreja. O resto vai para a praia. Vocês acham que está normal? Vocês acham que Deus funciona nessa proporção? A Gabriela compra colar, roupa, não vem no culto quinta-feira para ir no shopping e acha que está no plano de Deus. Falou que eu ia falar, falei. Pronto, falei do resto. A pastora não pode mentir, ela avisou que ia estudar, ia namorar. A gente precisa saber qual é o plano de Deus para a vida da gente. Sabe, a igreja faz o seu plano e pede o endosso de Deus. Também não é assim: olha, eu vou para a praia, eu vou para a Europa, eu vou o 21 pescar, eu vou pescar Caetano. Ah, Deus, olha, depois você é um santo da frente, atrás, do lado, do avião, do carro, Senhor, guarda de todo mal, que o tubarão não coma a gente no meio do rio que não anda, e amém. E pega o carro e vai pescar. Isso é endosso. Isso é endosso. Qual é a vontade de Deus? Dá muito mais trabalho para buscar. E aí dá certo. Acontece quando a vontade... fala aí para quem está do seu lado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que a gente tem que buscar a vontade de Deus. Sabe? Então, como chegar nessa revelação? Óbvio, né, gente? Isso chama intimidade com Deus. Mas vamos tentar botar um pouquinho de pedagogia para a gente poder ficar um pouquinho mais claro.
Primeiro lugar para chegar no ponto de viver a revelação de Deus. Primeiro lugar, saber disso, que é o que está acontecendo hoje. Porque tem gente que nem sabe, tem igreja que nem ensina, e tem igreja que fala que é para obedecer a lei, a regra e pronto, e cumprir a saia, deixa o cabelo crescer, raspa o sovaco não mais e pronto, está resolvido. Então nem ensina que precisa buscar a revelação. Não bebe, não assiste televisão. Aí faz igual o Sérgio fazia quando ele era proibido de assistir televisão. Porque televisão dentro do armário, lá na minha casa nova, agora a televisão dentro do armário. Fecha assim, o pastor nem percebe. Deus, quando entra em casa, nem vê que tem televisão. Está escondida dentro do armário. Né? O Caetano tem medo da Cássia. Ele fala que se a Cássia não está, tudo bem. Deus pode ver, a Cássia não pode. É assim, a lei. Então nós temos que saber que precisamos buscar a presença do Senhor, a intimidade com Deus, a revelação que venha do trono de Deus. Esse é o primeiro ponto. Tem gente que não sabe, acha que dizimou, perdoou, cumpriu as regrinhas, está tudo resolvido. Não, vida cristã é muito mais que isso. Então saber, ter uma boa consciência, conforme está escrito em 1 Pedro 3:21. Lá fala da boa consciência. A boa consciência é a mente ensinada, orientada nos trâmites do cristianismo. Segundo, querer. Tão óbvio que eu estou falando, né? Mas às vezes não é tão óbvio. As pessoas não param para pensar e vão vivendo, sabe? Querer. Jesus fala: que queres que te faça? Pergunta para o cego. Eu tenho falado muito nisso. Tão óbvio, né, que o cego queria ser curado, mas Jesus dá a chance de ele dizer: eu quero ser curado. Senhor, eu quero ter a revelação para a minha vida. Eu estou cansado de andar em círculos. Eu estou cansado de quebrar a cara. Eu estou cansado de não chegar em lugar nenhum. Eu estou cansado de orar. Que nem a Gabriela, o marido não chega. Não chega para quê ainda também? Não chega. Vocês precisam buscar a revelação, porque, vamos pensar, vocês pensam que eu estou brincando? O marido de vocês já nasceu. Concordam com esse primeiro ponto? O marido de vocês deve ter no máximo uns 25, 30 anos já está em esse homem já existe. Então, a revelação é: Senhor, onde está o meu marido? Estou falando sério, não estou brincando. Onde está esse homem, Senhor? Porque lógico que esse homem já nasceu. O Senhor já separou esse homem. A Fernanda já achou dela, ela está com um arzinho ali de Vitória. A cara da Fernanda é assim: vamos procurar suas bobas, o meu não está aqui. Senhor, cadê o meu marido? Eu quero a revelação. Eu quero. Precisa querer. Não pode ir empurrando com a barriga assim. Não, eu quero, Senhor. A partir de hoje eu vou fazer como Josafá. Eu quero uma direção do teu trono para a minha vida. Eu quero uma direção. Me fala, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou congregar o povo, eu vou chamar irmãos para jejuar comigo, eu vou levantar um jejum, eu vou levantar um clamor, eu vou jejuar 40 dias. É assim. Mas eu quero a revelação. Querer a revelação. Dispor-se. Aí a coisa começa a encrencar, porque saber vocês todos já sabem, querer eu creio que todos nós queremos. Agora, se dispor a buscar a revelação, viver os princípios de Deus para buscar a presença dele, fazer tudo que Josafá fez: orar, clamar, jejuar, congregar, juntar o povo, juntar marido, juntar esposa, juntar filho, quando é família, e clamar. Pega lá Sérgio, Eduardo, Natália, Hugo e o Guinho. Eu ia chamar o Guinho. Ora, clama, jejua. 2 horas de jejum, de joelho no chão todo dia, a família inteira. Vai ver se Deus não fala. Sabe? Daniel, Cássia, Caetano, 40 dias de jejum, 2 horas de joelho no chão por dia, clamor, oração. Vai ver se Deus não mostra. Quem faz isso?
pessoas não buscam. Jusilene, Vandinei e Jaqueline. Como chama mesmo a irmã do Vandinei? Dina e Dael. Ela pensa que vida cristã é telefonar para a Isilda. É para Deus que tem que telefonar aqui. Jejum. 90 dias de jejum. 2 horas, estou falando sério, gente. 2 horas por dia de joelho no chão, marido e mulher. Jejum. Família do Leonardo então vai abrir o céu em cima deles, porque é Leonardo, Diego, Yuri, Bianca, Maria Luísa, 5, jejuando, clamando, alçando a voz, horas e horas, todo dia, vai ver se Deus não fala. Para isso nós precisamos negar-se a si mesmo, porque a Maria Luísa fala assim: eu não vou antes de saber se a morena vai escapar ou não. Eu não vou antes do curso de inglês. Agora é a hora da minha ginástica. E aí a família não une, a família não junta, não clama, não jejua, não ora, e as coisas não acontecem, óbvio. Junta a família, irmão. Junta o teu povo. Benê, Ronaldo. Junta. Jejua, mas jejua. Clama, não é ficar sem comer. Tem momentos de clamor durante o jejum. Louva a Deus, passa 2, 3 horas diante de Deus, de joelho, clamando, buscando a presença do Senhor, mortificando a carne, negando a si mesmo. Leiam 2 Crônicas 20 todo dia, busque, tem que buscar. A palavra diz: busque e encontrarás, bata e a porta se abrirá, mas tem que buscar de verdade. 10 minutinhos de oração, 5. As famílias oram muito pouco juntas ou não oram. O inimigo age nessa área e tem muito sucesso. Eles impedem marido e mulher e filhos de orarem juntos. Está a prova aqui. A família precisa buscar o Senhor. O interesse é de todo mundo não come do mesmo lugar, todo mundo não vive na mesma casa. A bênção que cai nessa família não é para todo mundo da família, não é para pai, para mãe, para filho. Então tem que buscar junto. Os convertidos, obviamente, né? Mas é isso que vai impactar o mundo, igreja. É isso que vai impactar o mundo. Tentem. Se não der certo, nós rasgamos a Bíblia e fechamos a igreja, porque daí isso aqui é mentiroso. É assim que a coisa funciona. Tem que negar-se a si mesmo, abrir mão da televisão, da academia, seja lá do que for. Eu tenho que passar roupa, deixa a roupa por lá. Eu tenho que fazer comida. Isso é tudo desculpa que o diabo põe na mente da gente para a gente não fazer o que precisa ser feito para buscar a revelação do Senhor. Ajuda-se justa com a Isilda e com a Neide. As avulsas, mas são irmãs em Cristo. O mesmo Espírito mora nas 3. Não tem marido e filho convertido? Junta as 3. Clama, busca. Tenho certeza que o Ralph muda a data do casamento se ele buscar a direção de Deus, porque isso é a direção dele. Ele botou essa data aí. Isso é lei. É sério. Pode ser que Deus ponha 2020, se a gente não sabe quem que garante que ele vai trazer para cá. Porque também tem isso, né? Buscar, dispor-se e persistir, irmãos. Persistir, ter perseverança, continuar. Deus pode falar no primeiro dia, no segundo, no 40º. Nós não sabemos que dia que Deus vai falar. Perseverar e crer que o Senhor nos ouve, que o Senhor está recebendo a nossa oração, o nosso clamor, o nosso jejum, que Ele não é sádico, que Ele na hora certa, no tempo dEle, Ele vai nos dar a estratégia. E Deus me deu uma coisa maravilhosa para ler para vocês. Abram em Tiago 1.
Olha que coisa linda. Tiago 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Então vamos por partes. Aquele que considera, quer dizer, aquela pessoa que para, que ouve com atenção na lei perfeita e na lei da liberdade. A lei perfeita é o princípio, a lei da liberdade é a revelação. Obviamente as duas são uma coisa só, mas nós estamos dividindo para termos de estudo. Aquele que considera atentamente na lei perfeita e na lei da liberdade, e nela persevera, quer dizer, no princípio e na revelação, e nela persevera, atenção, não sendo ouvinte negligente. O que é um ouvinte negligente? Vocês todos estão ouvindo, estão achando isso lindo, tenho certeza, porque é uma revelação. Eu queria pular da janela hoje de madrugada. Ainda bem que embaixo da minha janela tem a piscina. Tão exultante que eu fiquei a hora que Deus me falou isso hoje de madrugada. Porque Deus me falou assim, eu estava conversando com o Ney, sexta-feira. Deus me falou dessa história de princípio e revelação. O Ney é minha cobaia, eu já vou falando para ele assim, para ver a reação que vai ter, sabe? Princípio e revelação, eu já fui falando. E a coisa vai montando assim na minha cabeça, certo? Ele acha que eu sou louco, porque eu falo, mas não pergunto nada, só vou falando. Mas eu estou aqui montando na minha cabeça. Mas eu passava assim, mas o que eu vou falar de lei e revelação? Revelação e lei tinha essas duas palavras. Aí eu fico tranquilo, antigamente eu ficava meio aflito, porque eu sei que Deus vai completar. Quando Ele começa, Ele termina. Aí essa madrugada, primeiro xixi, 1h25. Deus falou assim para mim, alguém estava no computador ainda. Eu já tinha dormido e acordado. Aí eu acordei, 1h25. Deus falou assim, 2 Crônicas 20. Na hora eu falei, yes! Lá tem, Josafá viveu o princípio e depois a revelação. Assim. Aí, segundo xixi. 4 e pouco era. A hora que Deus me falou da revelação que Ele fala para cada um, além dos princípios, gente, eu fiquei tão excitado, assim, falei, gente, isso é o máximo, isso é o máximo. A igreja vive na regra, no princípio, tem que viver na revelação. Então, vocês estão ouvindo agora o que eu ouvi às 4 horas da manhã, eu achei o máximo Deus falar aquilo. Mas a gente pode ser ouvinte negligente, acha tudo lindo, maravilhoso, foi uma bênção, foi uma alegria, amanhã nem lembra mais do que foi falado. Mas nós podemos ser, olha que coisa linda, operoso praticante. Operoso praticante. Agora acorda, igreja, este será bem-aventurado no que realizar. Amém. Não é tudo que nós queremos ser abençoado e ser bem-aventurado em tudo. Sabe o que quer dizer tudo na Bíblia, Sérgio? Quer dizer tudo. Tudo, em tudo o que realizar. Amém? Amém. Operoso praticante. Fala para quem está do seu lado. Seja operoso praticante. Agora um homem fala para um homem, uma mulher fala para uma mulher. Seja operoso praticante. E aí, fala aí para esse moço para ver se ele acorda para Deus, esse que está na sua frente.